se o voto da eleição para a mesa deve ser aberto ou secreto. Com a promulgação da emenda constitucional número 76 de 2013, diversas votações no âmbito do Poder Legislativo brasileiro, que antes eram feitas pelo voto secreto, passaram a ocorrer mediante processo de votação aberta. Com efeito, há acirrada divergência a respeito da possibilidade de o regimento interno prever votação secreta para uma hipótese em que a Constituição não o faz expressamente, sobretudo após a promulgação da citada emenda constitucional. De um lado, há quem entenda que todas as vezes que a Constituição Federal deseja impor o voto secreto, assim o faz expressamente. O silêncio da Constituição Federal não significa, nessa linha de raciocínio, uma liberdade de conformação para o legislador ordinário, mas sim a imposição de deliberações públicas. Para os que militam em favor de tal tese, a eleição para presidente do Senado deveria se dar pela votação aberta. De outro lado, há quem entenda que a matéria foi apenas desconstitucionalizada, isto é, nos casos em que a Constituição não consigna expressamente que a votação deve ser secreta, poderia, no caso, o legislador infraconstitucional estabelecer regras para que a votação ocorra por escrutínio secreto. Para estes, seria constitucional a regra regimental que estabelece a eleição mediante o voto secreto. De minha parte, entendo assistir razão à primeira corrente. O voto aberto corresponde à intenção do legislador quando da promulgação da emenda constitucional 76 e também atende aos anseios da sociedade por maior transparência e idoneidade no Poder Legislativo. De qualquer forma, cabe ao plenário decidir a questão, como órgão máximo da Casa. Veja-se, por exemplo, no caso da deliberação sobre a prisão do então senador Delcídio do Amaral. A Constituição é silente sobre a espécie de votação a ser adotada. O regimento do Senado Federal de 1970 previa o voto secreto, em seu artigo 291, inciso 1, a linha C. Mesmo assim, foi apresentada a questão de ordem sobre o processo de votação a ser adotado. O presidente da Casa, na oportunidade, senador Renan, decidiu pelo voto secreto, entendendo que o artigo 291 não fora revogado pela emenda número 76 de 2013, mas recorreu da sua própria decisão ao plenário, que aprovou a votação pública. Não há que se invocar aqui o inciso 3º do artigo 412, o regimento segundo o qual a decisão do plenário só pode ser contrapor à norma regimental se for unânime. Isso porque, nesse caso, não está o plenário a violar regra regimental ou norma regimental, mas apenas a interpretá-la à luz da Constituição Federal, tal como ocorreu no caso do ex-senador Delcídio. Sendo assim, entendo que a votação para a eleição da mesa deve ocorrer pelo processo de votação ostensiva e nominal, mas, de qualquer maneira, recorro de ofício da minha decisão para o plenário nos termos do artigo 405 da RISF. Abro o painel, está iniciada a votação. Em seguida, que essa sessão fosse encerrada e convocada uma nova para segunda-feira, no horário regimental, para se escolher o presidente da Casa. Em nome da paz, para a gente evitar até que tenhamos outras discussões no momento que nossas famílias estão aqui nos aguardando para comemorar essa grande posse, tanto aqui do Senado como da Câmara Federal. Está encerrada a votação. Senhor presidente! Sim, senhor presidente. Se ele pode, peço a proclamação do resultado. Eu também posso presidir a sessão. Se ele pode, eu também posso. Ele é candidato e não pode presidir essa sessão. Essa sessão tem que ser suspendida. Mas não entrar no Supremo Tribunal Federal para 50 esse absurdo.
2 votos não. Também nós vamos presidir. Abstenção 0. É um absurdo. Senhor presidente, Fórum 53. questão de O PSDB anunciou agora que estava abrindo voto para retirar, contra a decisão do Supremo, qualquer possibilidade de termos votos do Zé Serra, da Mara Gabrilli. O Flávio Bolsonaro acabou, diferentemente do que fez na votação anterior, abriu voto. Abriu voto, senhor presidente. Esse processo não é democrático. Então, senhor presidente, estou encerrando, senhor presidente, sobre a votação, para demonstrar que esse processo não é democrático. Eu queria lhe dizer que o Davi não é Davi, o Davi é o Golias. Ele é o novo presidente do Senado e eu retiro a minha candidatura, porque eu não vou me submeter a isso. Portanto, senhor presidente, é o estado que nós chegamos de coisas. Eles querem ganhar de todo jeito, com o voto da minoria. Isso não pode acontecer. E eu não sou o João William. Eu não vou renunciar ao meu mandato. Eu vou ficar aqui no Senado Federal. Mas o Brasil é testemunha do que desde ontem está acontecendo nessa casa. Se eles podem tudo, senhor presidente, eu disse ontem, sou eu que vou ser o cavalo do cão contra a Constituição, o regimento, contra a maioria do voto. Eu não sou candidato para defender a democracia e o interesse do Brasil. Não há mais objeto da eleição. Renan Calheiros, 5 votos. Ângelo Coronel, 8 votos. Regufe, 6 votos. Collor, 3 votos. Espiridião Amin, 13 votos. Davi Alcolumbre, 42 votos. Não conduzirei um Senado de revanchismo. Os meus adversários terão, todos eles, de minha parte, pujante disposição para o diálogo e a mais ampla cooperação. E também terão a minha deferência para a construção de um novo Senado, com os ânimos serenados e voltados ao bem comum. Precisamos reunificar o Senado da República.
em torno do que lhe deve ser mais caro: a República e o interesse público. Não tenho inimigos na política. A condição de adversária é passageira e permanentes são as instituições. Situação e oposição contarão com o mais amplo respeito desta presidência. As prerrogativas republicanas dos parlamentares e seu exercício com a retidão moral é assunto do qual não me desviarei e defenderei com intransigência a função parlamentar que lhe foi outorgada pelo povo brasileiro. Manifesto desde já que, no que depender da minha condução, esta será a derradeira sessão do segredismo, do conforto enganoso do voto secreto. Só com a transparência em todas as nossas práticas, o Senado reconquistará seu prestígio e revelará sua estatura no conjunto dos poderes. Não devemos temer a crítica das ruas, devemos ouvi-las com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Espero e confio que possamos entregar esta casa, ao fim deste biênio, que se inicia com o país retomando os trilhos do desenvolvimento e da prosperidade, enfrentando as reformas complexas que com urgência, repito, com urgência, nosso país reclama, com um legislativo forte e reabilitado, com a cidadania, que não se curve à intromissão amesquinhada do Poder Judiciário e de qualquer outro poder, que se reconcilie com a sua função por excelência de representar o povo e os estados da Federação. O Brasil, senhores senadores e senhoras senadoras, conta conosco. O nosso país conta com cada um de nós. Não podemos nos dar o luxo de falhar.